E hoje é dia da gente falar sobre o Redmi 9A e os seus 5 pontos negativos. Mesmo ele sendo um aparelho muito barato, ele tem os seus pontos negativos independente do preço dele. Então nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o Redmi 9A e os seus pontos negativos. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se gostar do conteúdo e não se esquece que tem link na descrição para estar comprando ele se você tiver interesse. E também tem link embaixo aqui na descrição sobre o nosso grupo de ofertas, tanto no WhatsApp e para o Telegram. Então se você quiser estar entrando lá para economizar um pouco, link está aqui embaixo, belezinha? Agora, vamos começar. Começando pelo primeiro ponto negativo do Redmi 9A, é a sua memória RAM. Nós temos apenas 2 GB de RAM aqui e 2 GB hoje em dia é praticamente fora do mínimo que eu pelo menos recomendo as pessoas comprarem. Hoje eu estou recomendando a partir de 4 GB. Antigamente eu recomendava a partir de 3, mas já estava lá no limite. Então se você quer comprar um smartphone que vá durar bastante tempo, que você não precise trocar futuramente, eu escolheria um com 4 GB de memória RAM. Se o seu orçamento está apertado e você precisa de um smartphone básico para estar utilizando aí, daqui a um tempo você vai trocar, Redmi 9A ainda é uma ótima opção, mas os 2 GB de RAM dele deixa a desejar, principalmente se você usa muitos aplicativos. E não é só isso, tá? A memória interna dele, a memória onde você salva os aplicativos, a tecnologia que é usada aqui é a tecnologia eMMC 5.1. A mais nova, que é o UFS, não está inclusa aqui. Então, na hora de ler os arquivos, os aplicativos, abrir qualquer coisa que você for abrir, a velocidade é um pouco mais lenta. É como se você tivesse um HD aqui e nos outros smartphones que tem UFS tivesse um SSD. A diferença é grande de velocidade. Só que, por ser um smartphone um pouco mais básico, não dá para colocar essa tecnologia nele. Então, é um adendo essa questão da memória RAM e da memória ROM. O segundo ponto negativo do Redmi 9A é a conexão micro USB. Aqui na parte de baixo, a conexão de carregamento dele é a micro USB, infelizmente. É um ponto negativo, dentro do valor do aparelho não dá para considerar assim tão grande esse ponto, mas é um ponto negativo levando em consideração a época que nós estamos. Praticamente a maioria dos smartphones hoje já estão partindo para USB-C e ainda nós temos micro USB aqui. Então se você aí já está adepto ao USB-C, talvez você não goste disso no Redmi 9A, e é um ponto negativo na hora da sua escolha na compra do seu novo smartphone. Terceiro ponto negativo do Redmi 9A são suas câmeras. Nós temos apenas um sensor na parte de trás e um sensor na parte da frente. São câmeras que, digamos que são câmeras para falar que tem, mas elas não se saem tão mal quanto você deve imaginar. Durante o dia você vai ter fotos ok, durante a noite o negócio já decai muito. Então assim, são câmeras básicas e que assim é um ponto negativo se o seu intuito for tirar fotos com o seu aparelho. É uma câmera para você precisar fotografar alguma coisa que não precisa de muita qualidade, mas para salvar, digamos assim. Então, aqui um ponto negativo na minha opinião do Redmi 9A são as suas câmeras. E também tem a questão que só tem um sensor, né? Então é só para tirar foto ali e acabou. Ele tem modo retrato na parte do software, mas assim, é um modo retrato básico. Se você quiser tirar fotos bem bonitas, você vai ter que ter uma boa iluminação, um dia bem ensolarado para sair fotos bacanas. Mas ele se sai até bem em algumas fotos, mas você vai ter que se lidar bem e mesclar bem a questão de luminosidade aí para você tirar umas fotos bacanas. O quarto ponto negativo do Redmi 9A, eu acho que é o pior ponto negativo e o mais coerente de todos esses que eu trouxe até agora. Até agora, os outros, a faixa de preço do aparelho é difícil a gente pedir muito, mas o quarto ponto negativo dele é a otimização do sistema. A Xiaomi ela trouxe a MIUI 12 já de primeira aqui no Redmi 9A e trouxe bem mal otimizada, tá? Eu tive até problemas que eu tive que formatar o aparelho, eu trouxe um vídeo falando que estava com problema e eu formatei ele até que resolveu, mas ainda continua com a má otimização do sistema. Tem hora que você vai abrir alguma coisa, demora mais que o normal, tem hora que os aplicativos saem fechando a rodo, tem hora que você clica, demora para responder, tem hora que dá uma lentidão ali, outra aqui, você nem sabe o porquê, não tem nada aberto e não consegue abrir, rodar fluidamente as coisas. O processador que está aqui dentro, ele não é ruim. A memória RAM é bem limitada, mas essas travadas que dá, esses probleminhas, dá para ver que é falta de otimização do sistema.
E a Xiaomi, ela, infelizmente, toda vez que sai uma MIUI nova, que é o sistema operacional deles, sempre tem alguns bugzinhos. E eles trouxeram, tanto no 9A e no 9C, que são os mais básicos da linha deles, a MIUI 12 já de primeira, cheio de probleminhas, e eu acho que essa otimização fez muita falta no mais baratinho deles, que é o que mais precisa de atenção na questão de desempenho, porque os outros, mesmo que o sistema esteja um pouco mais não otimizado, digamos assim, o processador, a memória, a velocidade que eles têm supre esses problemas, já que nele não. Se ele tem um processador mais fraco, menos memória, eles têm que dar uma atenção a mais no sistema para deixar ele redondinho, para não ter esses problemas que está tendo no Redmi 9A e no Redmi 9C. Mas futuramente eu acredito que a Xiaomi resolva isso, mas por enquanto é um ponto negativo e o mais, digamos, crucial, na minha opinião, deste aparelho. O quinto e último ponto negativo do Redmi 9A é o que vem dentro da sua caixa, tá? Praticamente vem o quê? Aparelho, cabo, carregador e o ejetor. Não vem nenhuma capinha e não vem nenhuma película. Nada, nada, nada. Mas aí você vai falar, Luan, é um aparelho de R$500. Você vai estar pedindo muito desse jeito. Não é isso, galera. Pensa comigo, se para você que compra aí nas lojas da sua cidade, capinhas transparentes por R$10, às vezes com película R$15 com a capinha transparente, imagina quanto que não custa para a Xiaomi produzir uma capinha em massa, que é produzir milhares de uma vez só, para um aparelho desse. Sai o quê? 50 centavos de dólar, 1 centavo de dólar, nem isso. Sai menos do que isso, se for ver. Então assim, na minha opinião, toda marca, independente do aparelho, tem que mandar capa. Principalmente a dona Samsung, que vende aparelhos de R$1.500 e não manda uma capa sequer para um aparelho que tem uma tela AMOLED que custa um absurdo se quebrar. Mas aqui nós temos uma tela IPS que é baratinho para trocar, mas não traz capinha e nem película de plástico, que é o básico que eles estão mandando hoje atualmente. E o mais engraçado é que o Redmi 9, o Note 9 e o Note 9S veio com isso, com capa e película. Já o Redmi 9A e o 9C não vieram. Eu achei que faltou essa atenção, mesmo sendo o aparelho mais baratinho. Se a gente levar em consideração a questão de preço que aumentar, é insignificante. Então, na minha opinião, poderia sim vir, porque é difícil achar capa e película para novos smartphones quando eles acabam de lançar. Por isso que eu pego no pé das empresas e falo que precisa vir uma proteção mínima, pelo menos uma capa anti-impacto ou uma capa para não riscar o aparelho de uma hora para outra. Então assim, na minha opinião, capinha e película, mesmo que seja de plástico, são itens essenciais hoje em dia. Ninguém usa aparelhos sem capa e sem película, praticamente 90% dos usuários não usam sem. Então assim, na minha opinião, é um ponto negativo e eu quero saber de você. Se a empresa não colocar capa ou até mesmo película, que é algo um pouco menos comum, é um ponto negativo para você. E esses foram os 5 pontos negativos do Redmi 9A. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Se gostar também, entra no grupo de ofertas que está aqui embaixo e se quiser comprar o Redmi 9A, vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.